para completar. Hulk versus Sampaoli, as últimas do mercado, bastidores, finanças e tudo o que está em jogo nas duas rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Chegando com mais um giro de notícias do Clube Atlético Mineiro, ótimas notícias aí com o Jorge Nicola trazendo informações para você e também com a Rádio Itatiaia atualizando todas as informações do Clube Atlético Mineiro nas últimas notícias aí do maior clube do Brasil. Combinado, rapaziada? Espero que você deixe o like nesse vídeo se você gostar desse conteúdo e se inscreva no canal caso não for inscrito para acompanhar mais notícias do Galão da Massa, o maior clube de Minas Gerais. Combinado? Então, rapaziada, vamos agora, a partir deste momento, assistir todas as informações do Clube Atlético Mineiro. Detalhe aí, tem no link do comentário fixado o aplicativo Cuponomia que dá cashback, tá, para você de volta, e cupons de desconto em diversas lojas para você comprar o que você quiser. Combinado? Também temos camisas do Galão da Massa e produtos oficiais e personalizados aí, link na descrição, tá? Mercado Livre, Shopee, Magazine Luiza e Netshoes, tá bom? Então, rapaziada, dá preferência pro nosso canal. Vamos agora, a partir deste momento, assistir o vídeo sem enrolação, sem mais delongas. Hora de falar sobre quem não fica no Galo para 2026. Reformulação no Atlético será gigante. Primeiro porque o Sampaoli está bastante incomodado com o atual elenco, depois porque a percepção de que esse time não é capaz de ser campeão, são 3 finais importantes perdidas, de Copa do Brasil, Libertadores da América e Sul-Americana. Tudo isso faz com que o Atlético vá ao mercado para 2026. Já contei para vocês ao longo da semana que os jogadores mais famosos, velhos e caros não devem ficar. Casos do Hulk, 2 milhões de reais por mês, Júnior Santos, 1 milhão e 700 mil mensais, Rony, 1 milhão e 600 mil por mês. Dudu e Scarpa, que ganham na casa de 1 milhão, também correm risco. Pois bem, o Atlético também pretende mexer em jogadores jovens que não deram certo. João Marcelo, o Patrick e o Gabriel Menino têm tudo para serem emprestados ou vendidos, deve depender do que o mercado apresentar de propostas. Sobre Saravia, a negociação para renovação do contrato esfriou e é real a chance de o lateral direito argentino não ficar para 2026. O vínculo se encerra agora no fim desse ano. Quero contar também que Vitor Hugo só fica no Atlético para o próximo ano se o Bahia topar um reempréstimo. O Atlético decidiu que não vai comprar o zagueiro, que perdeu o pênalti decisivo que determinou o vice-campeonato na Sul-Americana. Posso contar ainda que o Atlético quer um zagueiro, um volante e um camisa 9 como prioridades para a próxima temporada. Hora de te atualizar sobre o que resta em disputa no Campeonato Brasileiro a 2 rodadas do fim. Nesse domingo, com a vitória do Fortaleza contra o Atlético Mineiro, encerrou-se a 36ª rodada. E dá para contar que o título hoje tem apenas 2 times na disputa. O Cruzeiro, com um empate no sábado contra o Ceará, saiu de qualquer disputa. Hoje Flamengo e Palmeiras são os candidatos, mas o Flamengo é favoritíssimo. 75 pontos para o Fla, 70 pontos para o Palmeiras. Se o Flamengo vencer o Ceará na quarta-feira, será campeão. Ainda que não vença, mas contando com o tropeço do Palmeiras contra o Atlético Mineiro, e o Fla também se sagra campeão na quarta-feira. Preciso contar ainda sobre a disputa por vaga na fase de grupos da Libertadores da América. Nesse momento, os 7 primeiros colocados do Brasileiro vão para a Libertadores. Os 5 primeiros direto para a fase de grupos, o 6º e o 7º vão para a pré-Libertadores. E a briga pela 5ª colocação envolve o Botafogo, 59 pontos, o Fluminense, 58 e o Bahia, 57. Hoje, se o campeonato acabasse, o Botafogo, com o 5º lugar, iria direto para a fase de grupos. Flu e Bahia teriam de disputar a pré-Libertadores. É importante contar, porém, que até a 8ª colocação pode garantir vaga na pré-Libertadores. Isso acontece se o campeão da Copa do Brasil estiver entre os primeiros colocados do Brasileirão, casos, por exemplo, de Cruzeiro e Fluminense. E a briga pela 8ª colocação envolve vários clubes. São Paulo hoje é o 8º com 48 pontos, Corinthians e Grêmio tem 46, Vasco, Bragantino e Galo 45 pontos cada. Sobre a briga contra o rebaixamento, 5 times brigam para não ficarem com as 2 vagas que restam no Z4. O Sport e o Juventude já caíram, as outras 2 vagas nesse momento pertencem a Fortaleza com 40 pontos e Internacional com 41. O Santos com 41 pontos, o Vitória 42 e o Ceará 43 são outros muito ameaçados. Preciso te contar que no Galo, Hulk e Jorge Sampaoli
começaram a se estranhar publicamente. O Sampaoli já deixou bem claro internamente que não conta com o Hulk para 2026. E o Hulk, que foi substituído no segundo tempo da derrota do Atlético para o Fortaleza, mostrou dentro de campo, enquanto caminhava para ser substituído, sua irritação com a mexida. Depois da partida, Hulk voltou a reclamar, abre aspas para o atacante: desde que cheguei no Galo em 2021, sempre senti que estava num time grande, time que propõe jogo, que quer ganhar todas as partidas, mas nos últimos anos tem sido mais difícil, a gente tem sido mais reativo, a gente tem que jogar como time grande, buscando a vitória. Existe hierarquia no futebol e a gente tem que respeitar quem manda. Depois o Hulk é ainda mais direto e fala sobre o trabalho do Sampaoli. O Sampaoli é um cara que eu gosto muito, tenho respeito pela carreira, mas fico muito sozinho ali na frente, de costas, o que não é minha característica. É muito difícil jogar assim. Por isso é natural que meus números tenham baixado bastante. Ou seja, o Hulk está colocando na conta do treinador a sua queda de rendimento, reclamando que o Atlético hoje é muito defensivo, é muito retranqueiro. Diante desse cenário, com uma primeira declaração pública contra o Sampaoli, dá para dizer que a chance de o Hulk ficar para 2026 se tornou ainda menor. Atlético, que é o 13º colocado com 45 pontos no Campeonato Brasileiro, não está completamente livre da zona do rebaixamento e ficou mais distante também da vaga no G8. Perguntando se o Hulk está certo com o Furacão. Calma, Caio. Eu acho natural que o Hulk saia do Atlético, até porque o Sampaoli não faz nenhuma questão de contar com ele. Hoje, inclusive, o Hulk foi substituído com mais ou menos 20 do segundo tempo e fez cara feia, tá? Não gostou de ter sido substituído, mas também não jogou bem na derrota do Atlético contra o Fortaleza. Acho que o Hulk vai acabar saindo, até a advogada dele, a Marisa Lígia, chegou a falar: se os caras quiserem negociar, tem que procurar a gente vai conversar para sair, não vamos sair pela porta dos fundos de clube nenhum, enfim. Achei elegante da parte dela. Só que o grande ponto, você citou o Furacão, né, o Atlético Paranaense. Cara, o Hulk ganha 2 milhões de reais por mês, não há a mínima chance de o Hulk ir para outro clube para ganhar menos, nenhuma chance. E o Mário Celso Petralha é assim, o Atlético Paranaense é um dos clubes mais ricos do país, de melhor capacidade física, só que para fazer o presidente gastar lá é difícil, tá? Vamos trazer todos os detalhes de uma noite de derrota do Atlético, que impacta na classificação da seguinte maneira, hein? Lembrando que mais cedo tivemos o 2-2 do Corinthians com a equipe do Botafogo. O Atlético é o 13º colocado, 45 pontos. Mesma pontuação do Vasco e do Bragantino. Só que essas duas equipes têm 13 vitórias, o Atlético tem 11. O Atlético é o último time neste momento entre as equipes que vão disputar a próxima Copa Sul-Americana. No caso do Fortaleza, ele vai a 40 pontos, fica a 1 ponto do primeiro time ou do último time, como queiram, 16º colocado, fora da zona de rebaixamento. Santos 16º, 41, Inter 17º, 41, já na zona, Fortaleza 18º, 40, é a situação da classificação, que daqui a pouquinho nós vamos explicar com calma, vamos falar bastante sobre isso. Mas, Edu, já vamos começar as análises enquanto a gente tá aqui no YouTube, já a gente repete no radinho pra turma voltar a nos acompanhar. A sua primeira opinião nesse pós-jogo é uma vitória justa do Fortaleza, Edu? Vitória justíssima, né, do Fortaleza. Foi um jogo ruim do Atlético, mais um jogo ruim do Atlético na temporada, né? Muita dificuldade pra defender a entrada da área, muita dificuldade pra criar. O Atlético é um time que faz muita força pra criar e mesmo assim não consegue. A grande chance do Atlético é dos pés de um zagueiro, né, que chegou como homem surpresa, o Juan, quando o Atlético já perdia por 1-0, ele dá um drible e bate em cima do goleiro do Fortaleza. Fora isso, o Galo não teve outra grande oportunidade. Teve agora no finalzinho um escanteio que o Cadu dá uma casquinha na bola e o Dudu chega atrasado. E o Fortaleza foi o time que mais criou. O Galo é o time que tem posse de bola, mas uma posse absolutamente improdutiva. E apresentou muitos problemas no jogo diante do Fortaleza, problema de posicionamento no gol do Fortaleza. Por exemplo, o Atlético recupera essa bola, tenta sair jogando. E aí o ala direita vira volante, que é o Alan Franco, ele vai para uma posição diferente. E o segundo volante, que é o Igor Gomes, vira meia direita. O Galo perde a bola novamente em seguida. E aí a defesa tá exposta, tá bagunçada, porque o ala direito tá na posição de volante, tá atrasado. O segundo volante tá na posição de meia, também atrasado. O Breno Lopes fica no mano a mano com o Juan, ganha no 1 contra 1, faz o cruzamento e aí todo mundo chega atrasado. O Barreiro, o Barreiro, exatamente, ele faz o pivô e aí o Fortaleza faz 1-0 e o Atlético não consegue criar. Não consegue buscar o empate com o que tinha em campo. Acho que foi mal também o Sampaoli, de novo. Demorou muito pra mexer, já perdia por 1-0, demorou muito pra tirar um dos zagueiros, pra colocar um lateral, demorou a tirar o Hulk, que jogou muito mal, toda bola que chegava nele, ela morria, ou então o Hulk caía, e só foi mexer ali com 24 para 25 minutos, perdeu-se muito tempo, e mesmo assim com as mexidas, o Atlético não melhorou, o Atlético não produziu, o Fortaleza ficou muito confortável na partida, começou a empilhar contra-ataques e perder chance por incompetência do sistema ofensivo do Fortaleza, mas fato é que a vitória foi justa, e quem teve mais perto de outro gol foi o Fortaleza, mais perto do segundo, do que o Atlético do primeiro, de empatar o jogo. Galo, me parece, Cirilo, que vai já desistindo da temporada, uma postura de time que tá meio que largando a temporada. E não deveria ser assim, já que ainda há uma chance de pré-Libertadores, a depender do que vai acontecer na Copa do Brasil, mas principalmente
há uma chance do Atlético ainda entrar na zona do rebaixamento. O Atlético tem 45 pontos, o Inter, primeiro time na zona, tem 41, 4 pontos de diferença. Mas se você olhar o número de vitórias do Galo, é preocupante. Se essa turma que tá atrás chegar em 45, vai igualar o número de vitória ou ultrapassar o Atlético. Então não dá pra desistir ainda não, gente. Não dá pra desistir não, o torcedor não desistiu. Não são vocês, atletas, que vão desistir faltando rodadas, 2 rodadas ainda, 2 jogos em Belo Horizonte, de um campeonato que ainda não acabou. Muito ruim, sofrível a atuação do Atlético no Castelão. Enquanto o Sampaoli explicou, enquanto foi possível explicar alguma coisinha rapidamente, ele disse de um rival melhor, Edu. Falou que teve mais peso ofensivo, citou posse de bola que o Atlético teve mais também. Falou que teve mais peso ofensivo e melhores peças pra mudança, né? Falou. E é verdade, tá? Falou sobre isso. Verdade. Foi questionado sobre a história do Scarpa, né? Falou que, no entendimento dele, quem joga tá melhor. Tá dando a ele o que ele... Em resumo, né? Não com essas palavras, mas porque ele quer de futebol, quem tá jogando é quem tá melhor. Foi basicamente o que ele disse. E nesse questionamento aí do Pedro sobre... Aliás, algo que você levantou há pouco, se ele tá preocupado mais com a zona de rebaixamento ou esperançoso em jogar Libertadores, ele tá preocupado que o time tem que ganhar, né? Preocupado pra que o Atlético ganhe. O que disse o Sampaoli aí na rápida entrevista coletiva de Flash Jorge Sampaoli em 5 minutos. Pra quem defende o Scarpa, o único jogo que ele foi reserva e o Galo ganhou foi o Sport. Mas que ele entrou e participou dos gols. Exatamente. Entrou e no segundo tempo o time melhorou, né? Mas eu falo assim, se a gente olhar número, né, Edu? Sem o Scarpa, o Galo não tá ganhando. É assim, cara, eu não acho que o Scarpa, eu não acho que o Scarpa é a solução dos problemas do Atlético, até porque o ano inteiro o Scarpa foi titular, sabe? Com o Cuca. Mas ainda é o líder de assistência, né? 12 passos pra gol. Eu não acho que ele seja a solução dos problemas. O Scarpa foi o ano inteiro titular e não resolveu nada, o Atlético não jogava melhor por causa disso. Mas o Scarpa é melhor do que os caras que estão aí, cara. O meu ponto de discordância com o Sampaoli é esse, é Gustavo Scarpa. No meu time o Scarpa é titular, no do Sampaoli, não. E o Sampaoli na coletiva falou, não, hoje não. Já tem 6 jogos aí que o Scarpa não é utilizado. Ok, não é a solução dos problemas, mas eu acho que poderia deixar o Atlético melhor. O problema do Atlético ofensivo, um time vazio, absolutamente vazio de ideias, e que só consegue produzir algo com o Dudu, eu acho que se tivesse o Scarpa do meio pra frente, poderia produzir mais, ponto. É o que eu acho e discordo do treinador, mais longe de responsabilizar a ausência do Scarpa como o problema do Atlético de estar mal nesses últimos jogos. Pegando o número de jogos na temporada e o que apresenta Gustavo Scarpa, ele tem 3 gols e 12 assistências. São 15 participações em gol em 64 jogos, né? Vou pensar em campeonato estadual, que normalmente é considerado o menor nível, ele deu 3 assistências no estadual. Então, com o nível considerado superior de futebol, são 9 assistências do Scarpa, considerando lá os jogos do campeonato estadual. Quando você pega o número total, você fala, não é tanta coisa assim, né? Mas acho que depois do Scarpa, o principal assistente do Galo não tá nem jogando mais que o Coelho, tem 7. Cara, quando um time tá mal, sempre a solução tá no banco. Se o Scarpa estivesse jogando, com certeza quem estivesse no banco seria o pedido do torcedor. Se o Hulk estivesse no banco, ele tinha que estar jogando porque é o problema. Se o Scarpa estando no banco, ele tinha que estar jogando porque é o problema. Se ele estivesse jogando e o Bernat estivesse no banco, não, tinha que pôr o Bernat porque a ausência dele é o problema. E time, quando tá mal, é isso aí. O Atlético teve uma melhora com o Sampaoli, isso é evidente, isso é nítido. E eu acho que ter hoje 45 pontos e ter chegado à final da Sul-Americana são frutos dessa melhora. Mas a impressão que me passa, Cirilo, é que o ano do Atlético acabou para esses caras lá em Assunção. E não pode. Porque o ano do Atlético não acabou. O Atlético tem 45 pontos e ainda corre risco. Assim, por isso que eu te perguntei aquela hora sobre a história do time. Quando você olha pro banco também, as soluções não são lá muito relevantes, né? Eu te perguntei da história lá do pior que tá, não fica. Porque se pra quem tá jogando aparentemente o ano acabou, chegar na quarta-feira com o mesmo time não seria um recado ruim? Não tô cravando isso, a impressão que eu tenho, sabe? Sim. O Atlético tá naquele borocochô, sabe? Borocochôzão, sabe? Se tivesse um remedinho pra deixar mais firme. Mas que não tem remedinho no futebol, né? E a cor também não ajuda. O Atlético não gosta da cor azul. Mas, falando sério agora, a impressão que me passou hoje foi de um time apático, de fim de feira, acabou. E não acabou, cara. 45 pontos e 11 vitórias é pouco. O Atlético precisa pontuar mais. Pra não chegar na última rodada, como disse o Cláudio Rezende, desesperado. Tá, então, né, minha família? Ficamos aí com aquele giro de notícias do maior clube de Minas Gerais, o Galão da Massa, o Galo Doido. Rapaziada, muito obrigado por você assistir o nosso vídeo até aqui. Nessa, que é mais um mês que está iniciando, na segunda-feira, dia 1º de dezembro. Muita informação do Galo para você ouvir e ficar super antenado sobre tudo que está acontecendo no mundo do maior clube de Minas Gerais. Combinado, rapaziada? Deixa aí no comentário a sua opinião. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Valeu, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!